Bem-vindo, bem-vinda. A gente falou na aula anterior sobre o looping hipnótico e da importância de você entender esse looping para você colocar o seu cliente em estado de hipnose. Era a certo? teoria. A teoria. E esse looping é muito interessante porque você começa a mostrar para o sujeito que vai ser hipnotizado que a mente dele é muito incrível. Para isso, existem exercícios cognitivos, exercícios de cognição, exercícios de hipnose. A gente não gosta. Existem exercícios cognitivos, exercícios de cognição, exercícios de hipnose. A gente não gosta de chamar de teste. A gente não gosta de chamar de pseudo-hipnose porque isso passa uma impressão muito errada, né, Rodrigo? Teste significa que eu posso falhar, pode dar errado. Pseudo significa, então não é verdade. Exato. Então nunca falo, quero fazer um teste com você. O que a gente costuma fazer é fazer um exercício de foco, concentração e imaginação. Aí você já começa a colocar a pessoa na linha de pensamento que você precisa. Um exercício de foco, concentração e imaginação. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, numa outra aula, sobre pre-talk, para apenas o processo de hipnose. Tá? E ali você vai falar o quê? Vamos fazer um exercício de foco, concentração e imaginação para você ver como sua mente é poderosa, por exemplo? Né? Vamos fazer um exercício de foco, concentração e imaginação e aí eu coloco uma coisa, um detalhe muito interessante. Eu peço para ela resgatar um momento da infância onde eu falo, você lembra quando você fazia uma brincadeira de faz de conta? Lembro, eu brincava de faz de conta. Agora você vai usar a mesma situação da brincadeira de faz de conta, mas de uma maneira tão incrível, faz de verdade. Deixa o lado crítico de lado, apenas embarque nesse exercício. Esqueça, não deixe o consciente, o seu fator crítico, o seu racional, só brinque de faz de verdade, nem faz de conta não é. Quando eu coloco essa maneira de pensar, essa linha de raciocínio, a pessoa já começa a embarcar no processo e você coloca, fala. O interessante é isso, é você pedir para a pessoa seguir as instruções, né? Às vezes eu sou até mais sucinto, direto no ponto. Não, o que vai acontecer? Eu falo, olha, só siga as instruções. Você não vai dormir, você não vai capotar, você não vai desmontar, você não vai para nenhum estado especial, nem nada do tipo. Siga as instruções, você vai ver como sua mente é incrível. A gente vai usar só a sua imaginação. Isso. Quer fazer o processo? Quero. Tá afim? Tô. Deixa a pessoa curiosa, a fim de fazer, com gana de fazer, e vai dar certo. Eu coloco esse detalhe do faz de conta, não, faz de verdade. Por quê? Porque eu quero quebrar a racionalidade. Exato. Eu quero quebrar a racionalidade, para deixar então que ela flua ainda mais dentro dessas orientações que você falou. Por quê? Se você não faz isso, ela começa a se autodesafiar. E eu só quero, entre aspas, brincar com a mente dela. Ela brinque com a própria mente, na verdade, deixar a coisa mais leve, mais gostosa, mais divertida, sem receios, sem medos, sem desafios, porque tem muita gente que fala, eu duvido você me hipnotizar. E cara, você não tem que duvidar, porque o processo é seu, não é meu, você que vai fazer. Quando eu duvido, eu falo também duvido. Eu também duvido, entendeu? O processo é sempre do cliente, sempre da pessoa, né? Vamos lá, Fê? Vamos lá. Então, quer começar comigo? Vamos lá. Sim, senhor. Uma das mais conhecidas formas de criar esse exercício de se trabalhar, que é ensinado em vários cursos de hipnose, e a gente acha por bem também mostrar para você qual é esse exercício, são, a princípio, o quê? Três, né? Sim. Dedos magnéticos, mãos coladas e livros e balões. Livros e balões. Quer começar com os livros e balões? Vamos lá. Os livros e balões é muito simples. É uma maneira muito lúdica, muito gostosa. Você vai pedir para o seu cliente, ou seu amigo, ou seu colega, sua colega, fechar os olhos. Você não precisa fechar os olhos, que a gente só vai mostrar tecnicamente como é. E aí a gente pede para a pessoa fazer assim com as mãos esticadas. Estica as mãos, Felipe. Eu quero que em uma mão você decida que vai ter um livro. Que mão seria essa? Esta mão, então, eu quero que você imagine que tem um livro. E uma outra, eu quero que você imagine que eu vou amarrar aqui um balão. Tudo bem para você? Bem. Aí você vai pedir para o seu cliente que feche os olhos, né? E ali de olhos fechados, eu começo então a colocar a experiência imaginativa. E falo, Felipe, naquela mão que tem o livro, imagine que é um livro muito pesado, talvez uma Bíblia, talvez uma lista telefônica, se é que ainda existe, mas imagine que é um livro muito pesado. Nesta outra mão que tem um balão, imagina que eu estou colocando um balão de gazélio, 2, estou amarrando 3.
estou amarrando 4 e ela vai te levando, conduzindo a mão lá para cima. Enquanto a outra vai ficando mais pesada, porque eu estou colocando mais um livro, mais um outro livro. E daqui a pouco eu coloco mais um, vai ficando mais pesado. Enquanto isso a outra, eu amarro mais um 5º ou 6º balão. E ela vai subindo, vai levando a sua mão para cima. Isso. Perceba que uma mão está muito pesada enquanto a outra sobe. Isso. E daqui a pouco eu peço para o seu cliente, ou para o caso Felipe, abra os olhos. E aí você já sente o que é uma reação ideomotora, poderíamos chamar, sim, sinestésica, sim. Talvez? Movimento ideomotor. Movimento ideomotor. Então isso já é um processo, um primeiro processo. A hora que o cliente, o seu amigo, a pessoa que está, abre o olho e vê aquilo, ela já tem um impacto. Opa, aconteceu alguma coisa. Normalmente você pode fazer, fecha os dedos, vou amarrar no dedão, tal. Eu deixei mais aberto. Vou fazer a versão com você com emoção. E ele vai fazer uma outra com emoção comigo. Isso. E nós vamos mostrar 3 opções agora. Então, gente, qual a ideia? É ideomotor por quê? Porque a ideia mexe no corpo. A ideia gera movimento. E isso é muito fácil de acontecer, né? Porque os braços esticados, a pessoa imaginar um livre, imaginar um balão é muito fácil, né? E uma mínima resposta já é resposta, né? E daqui você vai vendo se a pessoa está engajada com você. E se não houve movimento, não é culpa sua que hipnotizou errado. Se você explicou tudo certo, se você contou para a pessoa que é hipnose, se você tirou todos os medos, quem entra e quem não entra na hipnose é o sujeito, né? Você fala para ele se engajar mais, então você fala assim, olha, mais. Imagine mais. Criatividade, Crie imaginação. mais, imagine um livro bem pesado que você pegou lá no passado numa biblioteca. Imagine um balão maior, se entregue à experiência. Exatamente, Quando se entregue à experiência. Quando não dá certo, eu gosto também, porque eu falo para a pessoa, olha, eu quero que você siga mais as instruções. Eu estou do seu lado, eu não vou dominar a sua mente. Quero que você imagine mais, se entregue mais, crie mais, ouse mais, né? Então, essa é a dica. A variação desse exercício é uma variação que eu aprendi com o Fred Jacquin e com o Anthony Jacquin, grandes hipnoterapeutas aí, estão entre os maiores do mundo, grandes amigos também, e eles colocam a indução, os testes junto com a emoção. Qual a teoria do Fred? O Fred fala que hipnose para ele é cria uma emoção e dê uma sugestão, né? Ele fala que hipnose para ele é isso. Bem interessante isso. Interessante. Então o que eu quero dizer com isso? Talvez tenha um método de você fazer isso acontecer ainda mais rápido, dando significado para as coisas. Então, por exemplo, faz assim, Rodrigo. Vira uma das mãos para baixo, qualquer uma. Qualquer uma. Fecha os olhos. Imagine que na palma da mão direita tem livros bem pesados. Só que esses livros representam as coisas que você quer jogar lá para o chão, que não fazem mais sentido ficarem na sua vida. E nessa outra tem um balão amarrado no seu punho, que representa os sonhos, as suas metas de onde você quer chegar. E você vai olhando para o céu, vai vendo aquelas metas chegando, e aquilo que você não quer mais vai indo lá para o chão, lá para baixo. Aquilo que não faz mais sentido para você, indo lá para a terra, para o chão, para baixo, aquilo não significa mais nada para você. Eliminando talvez a ansiedade em excesso, eliminando o peso do medo, eliminando todo aquele peso desnecessário, tudo aquilo que não faz sentido para você. E à medida que aquele peso vai sendo eliminado, você vai se concentrando aonde você quer chegar. Talvez um lugar que você quer viajar muito. Talvez uma meta que você tem acontecendo cada vez mais. E quanto mais você chega perto daquela meta, mais você elimina aquilo que não precisa. E quanto mais você elimina aquilo que não precisa, mais a meta vai chegando mais perto. Você vai sentindo perto da meta, aqueles balões vão carregando aquela meta lá para cima. Você vê aqueles balões claros, aonde você quer chegar, e o céu é o limite. Isso continua subindo. Subindo a sua capacidade, subindo a sua inteligência, subindo as suas forças interiores. E você vai mandando para a terra tudo aquilo que não é seu, que não presta. Mais e mais para baixo. Mais e mais. Eu vou contar até 3, abrindo os olhos, sentindo cada vez melhor. 1, 2, 3. E veja como estão os seus braços. Não é? Engraçado que você falou uma coisa. E olha como eu peguei. Você falou, escolha uma das mãos. Você falou, na direita tem um livro muito pesado. E eu estava com essa baixada. E essa é a minha direita. E eu fui baixando essa, na hora. E depois eu falei, poxa, você colocou a sua mão aqui. Olha só que interessante. E falou, aqui está o balão. Eu falei, ué. Aí eu
comecei a reverter o processo. Então eu passei olha só como eu fiz, passei o livro mentalmente para essa mão, para essa que começou, você viu que estava ao contrário? Sim. Então, você viu que interessante? Mesmo tendo uma questão de comunicação comigo, eu mesmo reverti o processo e eu mesmo comecei a imaginar e a resposta foi do mesmo jeito. É isso, eu toquei em você, né? Eu toquei, eu mostrei onde estava, então a ideia é essa, você coloca em uma mão o livro, o que aquilo representa de ruim, de pesado, metaforicamente pesado, e o que te deixa leve na vida. Então você linkou a emoção nisso, né? Então, para alguns acontece de forma até mais rápida, e a dica do Fred é quando a pessoa já está na emoção, você já consegue emendar outras coisas no processo. Muito legal. Certo? Vamos fazer os dedos magnéticos? Vamos. Os famosos dedos magnéticos, né? Se você não é de São Paulo, talvez você não saiba, mas a Paulista, antes da pandemia, ela era fechada e virava um grande local de circulação, pessoas fazendo exercício, correndo, bandas tocando, e tinham muitas pessoas fazendo hipnose ali, demonstração de hipnose. Quem é de São Paulo já teve a oportunidade de ir lá, né? Vai ver que eu fiquei lá de 2016, 2017, aprendendo, fazendo, porque a melhor maneira que você tem de melhorar a sua condução de hipnose é treino, né? A teoria acontece, né? Eu já fiz vários cursos, o Felipe fez vários cursos, e lá eles vão passar a teoria, fazer algumas demonstrações, mas é necessária a prática, né? E é um conjunto, muita prática sem teoria, você não vai para lugar nenhum, muita teoria sem prática, também você não chega a uma excelência, né? Então é necessário que você pegue esses exercícios que nós estamos passando agora e sim, vá treinar com o seu colega, com a sua amiga, com o seu amigo, namorada, no churrasco. Eu quero e é preciso que você exercite isso. O segundo exercício agora são os dedos magnéticos. Eu estava falando disso da Paulista porque quem vai na Paulista e vê, a gente sempre passa esse exercício, que ele é o mais rápido, além dos livros balões, esse é um outro que a pessoa passa para levar a pessoa no looping de James Tripp. Qual é o looping? Crença, imaginação, fisiologia e experiência. Vamos lá. Vamos lá. Você faz comigo? Sim. Você vai fazer comigo com emoção ou sem emoção? Você faz sem emoção primeiro, eu faço com? Tá. O meu é sem emoção. Eu peço que a pessoa junte as mãos assim, abra os dedos, ele é bem técnico, tá? Abra os dedos. Eu preciso que a pessoa olhe para o meio dos dedos. Primeira coisa, isso chama-se IE7. Eu preciso que ela confirme o que eu estou pedindo. É uma forma de ver se ela está engajada com o processo. Felipe, olhe para o meio dos olhos. Eu quero que você respire profundamente e solte o ar. É um outro formato de ver se a pessoa está entrando. E ela já começa a ter uma concentração, né? Eu quero agora que você imagine que esses dedos são dois ímãs poderosos e quanto mais você imagina, mais fortes ficam. Eles começam a se aproximar mais e mais e quanto mais você olha, mais intenso fica. E quanto mais intenso fica, você sabe que ímãs vão se aproximando, vão ficando mais forte essa energia. Imagina que são dois ímãs poderosos e daqui a pouco cola. E quando cola fica 2 vezes mais forte. E quanto mais você olha, mais colado fica. E quanto mais colado fica, mais você olha, mais risada você dá. Isso, eu vou fazer uma contagem de 1 a 3 e no 3 de escola. 1, 2, 3, escola. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu aproveitei tudo que estava acontecendo. Ele já estava numa situação que fisiologicamente os dedos tendem a começar a se aproximar. Isso já acontece naturalmente. O que é isso? A fisiologia. Disso você coloca a linguagem como se fosse 2 ímãs. E a pessoa já começa a fazer. Tem uma hora que o flow natural, ideomotor, já começa a atrair os dedos, né? E aí eu uso o que está acontecendo. E quanto você mais olha, mais colado fica. E a pessoa está olhando, aí você já começa a colocar uma sugestão super simbólica ali, metafórica, né? E daqui a pouco você fala, e quanto mais você ri, mais colado fica, né? Até que cola. E quando cola, fica 2 vezes mais colado. Só que eu faço uma coisa, eu não faço testagem. Por quê? Porque eu já emendo com uma outra experiência na sequência. Sim. Eu poderia fazer uma testagem e agora você tenta soltar e não consegue. O tenta, mas não consegue, é uma sugestão que está ali. Eu vou mostrar essa variação com isso. É uma sugestão que está ali embutida
né? Você tenta mas, o mas ele deleta o que foi dito, né? Você tenta soltar, mas o mas ele é um deletador de tudo que você disse antes, mas não consegue, né? Então está lá embutido isso. Por que eu não faço isso? Porque ele acabou de ter a primeira experiência, eu já emendo com uma outra que a gente vai fazer daqui a pouco, que seriam as mãos coladas. Por quê? Porque eu já estou colocando ele, reforçando esse no loop. Preciso que você já faça a primeira testagem aqui, né? Eu já posso quebrar esse loop, porque aí ele vai se autodesafiar. Ah, ele mandou testar, então agora eu vou quebrar esse processo. Agora, se eu faço já emendo no segundo, só no segundo eu coloco a testagem, a probabilidade de que isso dê muito mais certo é maior. Vamos lá. A minha variação é um pouco diferente da sua. Eu vou até o final com isso porque eu coloco a emoção. Quando eu passei a colocar a emoção, dica do Fred, junto do processo, dificilmente as pessoas descolaram os dedos. Porque você está num processo muito interno. Você está no que a gente chama na PNL de estado de downtime. Agora a gente está em uptime. Sim. Downtime está olhando para dentro de si. E de novo, o processo é igualzinho, mas no momento eu vou ligar o Rodrigo a uma emoção. Beleza? Ele falou para vocês do yes set, é fazer a pessoa fazer pequenas coisas concordando com você. Ele falou, olha, faça isso, inspire o ar, solte o ar. Eu vou fazer com ele, vocês vão ver que eu vou pedir várias instruções para ele. Desde o dobrar dos braços, até colocar nessa altura, até posicioná-lo. Ou seja, ele está fazendo sim para mim várias vezes. É um sim inconsciente, sim, sim, sim. Desde pedir para a pessoa tirar o óculos, a pessoa para se ajeitar, etc. Não vou pedir para ele tirar o óculos agora porque não é uma indução de choque, não é uma indução mais forte, mas aqui são vários sims que eu vou pedindo. É por isso que se chama yes set. Yes set. São um conjunto de sims que a pessoa vai dando na sequência. Então, quanto mais sims a gente tiver, melhor. Quanto mais sims, mais chance a hipnose tem de dar certo. Porque se você fala para a pessoa, vem para cá, ela fala, por quê? Você já mostra, ela já mostrou resistência. Isso. Fala, poxa, ela já não está tão engajada, está com medo. Então tem que voltar no pré-talk, na conversa, tirar todos os medos e deixá-la engajada no processo. Perfeito. Faz assim para mim. Isso. Estica mais as mãos, mais ou menos assim. Deixa bem forte para não passar nenhum ar aqui dentro assim. Na altura dos seus olhos, deixa o dedão bem preso para assim em cima. Os dois dedos assim, separa os dedos, olha para esse espaço, imagina que são dois ímãs bem poderosos que vão se atraindo mais e mais, quanto mais você olha, mais eles atraem, quanto mais eles atraem, mais você olha. Quando tocar, você pode fechar os olhos e sentir que atrai cada vez mais. E à medida que eles atraem, eu quero que você pense em alguém que você ama muito agora. Pense que essa pessoa que você ama muito está na sua frente. Cada um usa a imaginação de um jeito, alguns imaginam vendo, outros ouvindo a pessoa, outros sentindo a pessoa, mas talvez sentindo esse amor que você está sentindo por essa pessoa que está na sua frente agora. E quanto mais ela te abraça, ela te aperta, te abraça, mais colados os dedos ficam. Sinta amor por essa pessoa agora, os dedos colam mais. Sinta esse amor distribuindo pelo seu corpo, pela sua pele, pelo seu coração. Quanto mais ela olha para você, olhe qual a cor dos olhos dessa pessoa. Veja o amor que ela tem por você e que você tem por ela, os dedos colam mais e mais. Quanto mais você sente esse amor, mais colados eles ficam. No final da contagem, você sente esse amor de forma incrível. Você e essa pessoa estão colados, unidos, cada vez mais colados. No final dessa contagem, os dedos ficam completamente colados. 1, cada vez mais colado. 2, essa pessoa vai te olhando, vai sentindo amor por ela. 3, cada vez mais colado. 4, quanto mais ela te olha, mais os dedos colam, mais colados. Tenta e não consegue. 5, tenta separar e não consegue, mais colados. Mais colados. Tente separar, não consegue, mais colados, mais colados. Ela continua te abraçando, mais colados, e 1, 2, 3. Pode separar os dedos, abrir os olhos, voltando para o presente, sentindo cada vez melhor. Pode soltar agora. Como foi? Então, é incrível porque eu me propus a ficar tão bem com aquela que, lógico, me trouxe uma emoção de uma pessoa que eu amo, minha namorada, claro, né? A Alessandra, e aí é fácil você querer ficar nesse estado gostoso. E aí eu fui alimentando ainda mais, né? É isso. Tanto é que uma hora porra, agora já foi, já tô no mood. Então são as duas coisas. Eu linkei a experiência imaginada com isso daqui. Exato. Essa também dica do Fred, ele faz isso com todo mundo. Então sempre colocar a emoção dentro do processo, né? E por isso funciona tão bem. Então vocês viram as duas modalidades, as duas variações. Eu pedindo para a pessoa fazer apenas imaginação, sem colocar
as questões sentimentais e emocionais, brincando com o lúdico, um ímã, né? E vamos trazendo isso, e aí você coloca sugestões embutidas ou subliminares ali, quanto mais olha, para ir reforçando tudo isso. E o Felipe nos proporcionou alguma coisa que mexa mais com a questão emocional, sentimental. Ambas funcionam e a gente gosta de mostrar essas duas possibilidades para você não ficar engessado numa metodologia. Talvez você se sinta mais confortável em brincar com essa questão de trazer emoção. Talvez se sinta melhor em simplesmente fazer uma forma mais técnica, mas isso não significa que você não tenha que ter o quê? Uma habilidade na condução. E talvez você sinta que cada hora é hora de usar um, não tem certo, não tem errado. Exato. Cada um vai para um tipo de pessoa diferente. Quando nós falamos que hipnose tem total relação com ciência, mas nós também entendemos que hipnose tem um pouco de arte, que é a sua condução, a sua forma de falar, a sua entonação, os seus momentos de pausa dramática, os seus momentos de potencializar alguma coisa que está acontecendo ali. Por exemplo, quando eu estava na rua, às vezes acontecia um barulho e eu falava, ótimo, e quanto mais você ouve esse barulho, mais relaxado você fica. Não sei. E esse barulho, ao invés de ser um problema, você transforma isso para uma ajuda. Uma ajuda. E só para amarrar, pessoal, esse que a gente fez até agora, então amarrando com o looping no começo, crença, imaginação, fisiologia e experiência. Crença, ela já sabe que ímãs se atraem. Vamos lá, vamos fazer tecnicamente a crença. Agora não estamos mais fazendo exercícios. Então, ela já parte do pressuposto que ímãs se atraem, essa é a crença, tá? Ela já sabe disso. Estou aqui. Ímãs se atraem. Imaginação. Aí crença, imaginação. Imaginação. Eu peço para a pessoa imaginar os ímãs se atraindo. E aí meu dedo começa a fechar. Estou fazendo tecnicamente agora. O dedo começa a fechar, ele já sente a fisiologia, porque ele sentiu a atração aqui. E quando começa a fechar, daqui a pouco começa a fechar mais rápido, porque já passou pela fisiologia, ele começa a experimentar o fenômeno. E isso vai retroalimentando. Quando ele experimenta o fenômeno, ele volta para a crença que os ímãs se atraem. E a imaginação também. E volta a imaginar mais, que eles se atraem mais, e volta a experimentar mais isso na fisiologia, e eles vão se atraindo mais e mais. Os 4 pontos, até chegar aqui. Né? Então é desse jeito que funciona no looping do James Tripp. Pode começar por qualquer um desses pontos. Por qualquer ponto. Às vezes você, apenas pela fisiologia do dedo já ficar, você já aproveita a fisiologia e já joga uma imaginação, reforça pela experiência e você O ponto inicial, que a gente mencionou bem rápido, são tendões, né? E você não aguenta muito tempo aberto, se eu abrir muito até treme, né? Eles tendem a fechar, não vão... Você tem um truquezinho malandro ainda. Mas tendem a fechar. Onde eu quero chegar nisso? Eles tendem a fechar aqui, este início pode ser um pouquinho de fisiologia. Mas depois que colou? Mas depois que os dedos estão aqui, que eu falo, olha, tenta soltar e não consegue, isso já é hipnose. Exatamente. Porque você entrou tanto nesse looping que o dedo não solta mais. Exatamente. Você já está tendo uma crença. Isso. A crença se estabilizou, ali você já está no processo. Já está no processo hipnótico. Tá bom? Vamos lá, agora a gente vai fazer o exercício das mãos coladas com emoção. Com emoção. Faz assim para mim, Rodrigo, por favor. Assim. Estica as 2 mãos. Escolhe uma dessas mãos e imagina que uma dessas mãos é você. Direita. E a mão esquerda é o seu sonho. Perfeito. Imagina que você e seu sonho já são um só e você já alcançou o seu sonho. Eu vou levantar mais as suas mãos. Olha com o olhar só para um ponto à medida que eu levanto essas mãos. Vá olhando para essas mãos. Imagine que você e seu sonho já são um só. E ninguém consegue separar esse sonho de você. Você e seu sonho são um só. E você consegue realizá-lo. Eu quero que você veja você nos olhos da sua mente realizando esse sonho agora. Vocês estão completamente associados, vocês são um só. No 5, você pode imaginar que algumas pessoas tentam separar esse sonho de você e não conseguem. No 5, as pessoas tentam separar e não conseguem, porque esse sonho é seu, é só seu. 1, cada vez mais colado. 2, quanto mais estica, mais colado fica, você vai ver se realizando mais e mais. Vê o seu sonho nos olhos da sua mente agora. Sinta isso, sinta dentro de você. 3, mais colado. Está realizado e você está fazendo, realizando, elas colam mais colado. 4, quanto mais você olha, dedos mais colados, mais e mais colados. 5, quando tenta separar não consegue, não consegue. Tenta separar não consegue, mais colado. No 3 separa, 1, 2, 3, pode separar. Voltando para aqui, para agora. Como foi a experiência? Foi legal, porque tudo que mexe com essa questão dos sentimentos, você já quebra
né, a resistência, você quer, você fica mais imbuído, mais engajado no processo. Essa é a né? ideia. Então, gente, a gente fez variações disso, né? A primeira que o Rodrigo mostrou, a segunda, vocês devem ter observado o elemento da primeira, essas mãos, aquelas mãos. Quanto mais você olha, mais elas colam. E eu coloquei ele imaginando, sentindo tudo aquilo durante o processo. Ambos os dedos magnéticos e as mãos coladas têm a questão da fisiologia, que é um elemento muito importante para começar o looping de James Tripp. E existe ainda, quando você vê que a pessoa teve uma ótima resposta, tanto no primeiro quanto no segundo, você já passa então para uma terceira opção, que ela é completamente já hipnótica. Ela já não tem mais questão fisiológica, e se a pessoa tiver uma boa resposta, ela já está em hipnose, né? Que seriam as mãos coladas, que alguns chamam de mãos coladas 3, porque eles falam que essa aqui é 1, essa aqui é 2, essa aqui é 3, mas é mãos coladas, né? Que agora que não tem mais nenhum elemento fisiológico, porque aqui você tem uma resistência, aqui você tem também uma questão natural do dedo, dos tendões quererem voltar, aqui não. Aqui você pode potencializar, imagine, ou por emoção, ou por sugestão, né? Que agora essas duas mãos, por exemplo, são dois ímãs que estão colados e ainda mais, além disso, vai cair aquela cola, né? Que já teve a experiência da cola. E agora estão completamente colados e 2 vezes mais colados e você sente que está impossível soltar e quanto mais você olha, mais colado fica e quanto mais colado fica, se a pessoa tiver e você conseguiu estabilizar esta sugestão e ela teve uma ótima resposta, né? Ali o processo já está começando. Você poderia até fazer hipnose de olhos abertos, chamada hipnose em vigília, Sim. Apenas tratando do quê? Só um adendo, Rodrigo, nisso que você falou, de colocar uma coisa em cima da outra, Exato, né? Acrescentando. Isso. James Tripp e Anthony Jacquin chamam isso em inglês de pace and lead, que é acompanhar e conduzir. Perfeito, perfeito. Então essa é uma teoria que você precisa ter muito na sua mente, acompanhar e conduzir. Por quê? Porque você está sempre calibrando o processo. Perfeito. Você calibrou, ele fez aquele efeito, você coloca um efeito maior, você potencializa aquilo, calibrar e conduzir. E nunca o contrário. Né? Então eu estou testando o Rodrigo. Está indo a experiência, vamos calibrar mais, vamos conduzir mais. Então essa aqui é um próximo fenômeno. Sim. Então você calibrou, puxa, não foi bem nessa experiência. Continua naquela, dá uma mexida naquela experiência, ele vai indo melhor, você vai calibrando e conduzindo até ter fenômenos maiores. Aí entra no que a gente vai falar de homoação e heteroação, por exemplo. O pace lead ele é muito importante porque você não pode ter só uma carta na manga. A ideia é essa, é você ter várias opções para saber como conduzir, para não frustrar a experiência. Se a pessoa tiver uma experiência frustrada, ela sai do loop hipnótico. Né? Eu lembro outro dia que o Felipe estava fazendo com um colega uma outra brincadeira que ele vai ensinar daqui a pouco com um cartão. Né? E ele queria que tivesse uma resposta X. Essa resposta não aconteceu. Ele simplesmente não perdeu o fio da meada, né? E continuou. Ótimo, era isso que tinha que acontecer mesmo e agora vai te dar a opção para que aconteça tal coisa. E na hora que ele falou aconteça tal coisa, aí o fenômeno começou a acontecer. Por que eu estou sendo meio genérico? Daqui a pouco a gente vai falar melhor, né? Porque assim, a pessoa está com o dedo ali e não teve a resposta como você queria, mas teve um mínimo. Você vai falar, ótimo, muito bom, você já começou a sentir essa sensação, você já começou a sentir isso, mas você já teve o quê? Uma calibração, talvez a pessoa não estivesse tão engajada, talvez não fosse o momento, você até pode potencializar e ver se ela entra no processo. Entrou no processo, ótimo. Não entrou no processo, você pode ainda tentar novamente que ela feche os olhos e faça simplesmente já com os dedos colados, imaginando que estão amarrados, imaginando de alguma forma mais emocional e ver qual é a resposta. O saber controlar, saber guiar e ter as respostas é fundamental, né, Sim, Felipe? um detalhe extra, a PNL fala que não existe fracasso, só feedback. Só feedback. Então assim, você não erra nunca. E o ideal é você que está como hipnoterapeuta, como hipnólogo, fazendo a técnica, não se mostrar nervoso. Alguns usam o conceito de capa do mago ou roupa do mago, para você sempre se manter ali naquela postura. Deu errado, você conduz para o outro lado, mas sempre tendo em mente isso que a gente vem falando. Acompanhar e conduzir. Saber levar a pessoa dentro do looping hipnótico, né? Saber entender o que você tem que fazer naquelas horas e ter várias cartas na manga. Ah, não deu certo com emoção, deixa eu tirar a emoção. Ah, não deu certo sem emoção, então vou colocar a emoção.
e vai linkando. Então a gente colocou coisas dos livros, por exemplo, aqui, as coisas que você não quer, aqui os seus sonhos, inventa qualquer coisa. O que você quer diminuir, o que você quer aumentar, sei lá. Em vez da cola, pode ser outra coisa, né, Rodrigo? Sei lá, o que aconteceu aqui. Virar uma peça única, chumbou, tá? Chumbo, é solda. O ideal é usar a metáfora da pessoa. Exato. Não colocar a sua cola, né? Mas o que você conhece uma cola? Qual? Tem gente que vai falar, sei lá, Super Bonder, outro, 90% das pessoas falam Super Bonder. Outros podem falar, sei lá, Tenaz. Podem falar até Durepox. Use o que ela está te dando. Não coloque a sua forma de pensar. Pode ser diferente, né? E aí a gente lembra o que é o Pace Lead. Ele vai levar para um fenômeno chamado homoação e heteroação. Esse fenômeno foi cunhado por André, não sei o sobrenome dele, Witzenhofer. Ele foi uma das pessoas mais relevantes no mundo da hipnose, tá? E ele criou esse conceito que é o seguinte: homoação. Heteroação. Se uma sugestão funcionou, a probabilidade que uma outra mais complexa possa acontecer é maior. Se essa mais complexa, em termos de fenômeno, em termos de qualidade de exercício criativo ou imaginativo, sei lá, né, aconteceu, a probabilidade que a próxima, mais complexa ainda, possa acontecer é maior. Até que você vai num processo de uma sugestão simples, às vezes esquecer o nome, de colar as mãos, esquecer o nome, ou qualquer coisa em relativa a entretenimento, até o momento que a pessoa já está numa condição que você pode proporcionar para ela uma alucinação. Tipo, agora você vai ver o Felipe, quando você abrir os olhos, o Felipe está com o nariz de palhaço, não sei, alguma coisa nesse sentido. E a pessoa abre e ela te dá uma resposta: uau, ele está com o nariz de palhaço. Isso é a heteroação. A homoação é o contrário. É o reforço da própria sugestão que vai fazendo um empilhamento, um reforço na própria condição em que ela se encontra. Isso é muito utilizado para colocar âncoras, isso é muito utilizado para situações motivacionais, isso é muito utilizado também em terapias que utilizam, né, de reforço motivacional. Eu me amo, eu me aceito, eu me amo, eu me aceito, né? E aí a possibilidade de que, quando você coloca esse tipo de sugestão e ela aceita, você então reforça, empilha, dá um tempo, de novo você reforça. Isso é muito utilizado ainda em alguns processos hipnoterapêuticos. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido, gostaram da aula, espero que vocês tenham gostado. Existem outras ferramentas, outros exercícios também. A gente quis colocar esses. Eu vou colocar aqui embaixo o nome do André direitinho. A gente colocou esses para vocês, mas com esses vocês já vão conseguir fenômenos muito legais. O importante é sempre você valorizar cada uma das partes. Então, só repassando, fizemos livros e balões, fizemos os dedos magnéticos, fizemos as mãos coladas e, por fim, nós colocamos mais uma terceira possibilidade, que seriam as mãos coladas aqui, já sem nenhuma condição de fisiologia. E qual o ponto, gente? Só para não perder o fio da meada para vocês, mesmo esse exercício que pode parecer simples, se a pessoa colou os dedos, isso é muito impressionante. Sim. Você não precisa necessariamente de um fenômeno hipnótico super difícil, super mais complexo. Uma alucinação é super legal, claro, mas só isso já impressiona. Se você faz isso com alguém, com algum colega, seu colega fala: puxa, eu fiquei com os dedos colados. É muito impressionante. Isso é muito impressionante. Você conta para alguém e fala: como assim? Você não conseguiu soltar as mãos? Então cabe a você valorizar isso. Valorizar os pequenos processos, as pequenas vitórias. É o que o Rodrigo falou. Mexer um pouquinho e você fala: tá vendo, sua mente é extraordinária. Você está de novo colocando a pessoa naquele looping, tudo tem a ver com aquele looping que a gente falou. Então, isso é muito extraordinário. Valorizar isso e vai lá e fala: pô, não consegue soltar, e solta. E a pessoa fala: poxa, eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, porque eu tenho como background, eu era mágico como hobby, ainda sou, no passado eu já atuei profissionalmente também, hoje só como hobby. Faz umas mágicas legais. E eu como mágico, eu tenho esse costume de valorizar os pequenos milagres. Né? Então acho que essa é uma dica muito legal para as pessoas. Mexer só um pouquinho já dá parabéns para a pessoa.
né? Claro, não mexeu nada, volta a engajar o sujeito. Não mexeu nada, pô, imagina mais, tá com algum medo, tá acontecendo alguma coisa? Agora, se foi só um pouquinho, valoriza, você vai ver que isso vai aumentar, entrando naquele conceito que o Rodrigo falou de emoção e alteração. E o impressionante, o bacana de tudo isso, é uma tagline simples que eu sempre falo para todo colega que passa por essa experiência desses exercícios, é assim: olha como a sua mente é poderosa. É isso aí. Né? Passado esses 3 loopings, a gente então percebe que a pessoa está em condição de começar o processo de hipnose formal. Ali a gente vai pedir para ele fechar os olhos, vai fazer uma indução, seja ela uma indução de choque, uma indução rápida, ou até uma indução um pouco mais lenta, que é chamada Dave Elman, que vocês vão ver mais lá para frente. Após a indução, o aprofundamento e as sugestões. Vamos ver isso ao longo do curso. Um abraço. Tchau, tchau.